Então, inclui todas as pessoas que têm o sobrenome Bispo, tá bom? E dia 9, Cavalcante, e assim por aí vai, as famílias que estão aqui relacionadas, de acordo com o que os irmãos foram nos passando, e foi feito também o levantamento aí pela nossa irmã Kátia, nossa secretária. Se houver mais algumas famílias que os irmãos queiram incluir, é só mandar para a gente que a gente vai incluindo aí, e vamos fazendo dobradinha. O fato é que está uma bênção. Amém, meus irmãos? Quinta-feira nós temos o trabalho aqui com os adolescentes, que será a confraternização. No sábado temos a confraternização com Hebron, portanto não vamos ter o culto. Domingo pela manhã a escola bíblica e domingo à noite o nosso culto das primícias. Quero nesse momento convidá-los para se colocar em pé, por gentileza. Vamos fazer a leitura da palavra. Abra o texto bíblico no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 8. Peço aos irmãos paciência aí, que minha voz está bem complicada, mas Jesus vai dar graça. Às vezes eu chego aqui na igreja e não tem quase nada de voz, aí começa a orar, a voz volta. É interessante, né? Deus é misericordioso. Os irmãos vão orando por mim aí. Amém, irmãos? Uns 3, 4 vai orar, então tá bom. Mateus 8, versículo 14 ao versículo 16. Quem encontrou, diga encontrei. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Versículo 15, a igreja. E levantou. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, estamos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Portanto, o nosso coração está aberto, dilatado, solícito, Senhor, por ouvir uma palavra. Que nós possamos nesta noite, ainda que confrontados, possamos ser confrontados para melhor, e possamos sair daqui, Senhor, definitivamente curados, estabelecidos, para que o Senhor cumpra na nossa vida os teus propósitos. Isso é o que nós oramos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos, por gentileza. Hoje nós vamos ministrar esta palavra e é interessante que no domingo de manhã ainda, enquanto eu estava orando, terminando ali o esboço da mensagem para a reunião de obreiros, o Senhor já trouxe essa palavra ao meu coração, mas eu ainda fiquei na dúvida, por isso que eu não quis divulgar o tema para os irmãos no domingo, nem tampouco ontem e tal, eu estava orando e pedindo confirmação. Mas hoje, ao longo do dia, o Senhor de fato confirmou no meu coração, e eu tenho certeza que Ele tem algo para trabalhar nos nossos corações aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? O tema da ministração é curados para curar. Curados para curar. Amém? Bom, primeiro nós, muitas vezes, temos algumas dificuldades para entender os propósitos de Deus na nossa vida, Como entender os propósitos de Deus? Não é uma tal, a gente leva tranquilo, mas quando as coisas ficam difíceis, quando o problema mostra aquela carranca para você, tem hora que você fica se perguntando, mas será que isso tem a ver mesmo com os propósitos de Deus na nossa vida? E muitas vezes essa é uma pergunta que então nós não encontramos resposta, algumas vezes, não encontramos resposta, mas por que disso? A gente não consegue encontrar o porquê de todas as coisas, até que a gente consiga trazer para a nossa vida uma aplicação de algo muito importante, que na psicologia se chama ressignificação. O que é a ressignificação? É quando você dá um significado diferente para aquilo que você está vivendo. Tem coisa que você está passando que os significados já são meio claros ali, parece que as coisas estão nítidas, parece que as coisas já estão ali muito bem definidas, mas quando você começa a fazer uma outra leitura, e principalmente a partir da ótica de Deus, porque a Bíblia nada mais é do que a vida sob a ótica de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos enxergar muitas das coisas que nós estamos passando, que nós não temos respostas, pela ótica de Deus. E quando você faz isso, aí você consegue trazer uma palavra. É a maneira de se conhecer a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Está aqui na Bíblia.
A Bíblia é um manual, a Bíblia tem tudo aqui acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E detalhe que quando Paulo fala sobre a questão da vontade de Deus, lá no capítulo 12, versículo 2, ele diz que a vontade de Deus, ela é, primeiro, boa, segundo, ela é perfeita, e terceiro, ela é agradável. Por mais que no momento, você olha aí, a dor está intensa, a dificuldade está grande, mas se você olhar pela ótica da palavra e ressignificar, você vai ver que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E mais uma vez, relembrando aqui aquele texto que a gente ama dizer, né? Só que muitas vezes, na hora do vamos ver mesmo, a gente tem dificuldade de crer nele, né? O texto de Romanos, capítulo 8, o versículo 28, que é quando o apóstolo Paulo, ele usa a expressão afirmativa dizendo, sabemos, né? Sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando você começa a enxergar a sua vida, aquilo que você está passando, ressignificando e fazendo isso através da ótica de Deus, que é da palavra de Deus, você vai chegar a essa conclusão. Sabemos. E eu acho muito interessante aqui, que o apóstolo Paulo, ele não fala assim, eu sinto que isso vai contribuir para o bem. Não é questão de sentir aqui, né? Não é questão de sentir, porque tem muitas pessoas que elas vivem no campo sensitivo, né? No campo de sentir. Não, irmão, eu preciso sentir. O cabelo precisa arrepiar. Não, eu preciso arrepiar. Estou arrepiando aqui, né? Então, não é sentir, irmão. Porque muitas vezes você está insensível a uma determinada situação, você não vai sentir nunca. Não é? Tem determinadas coisas que já cauterizou, você já apanhou tanto que você já não sente mais, irmão, né? É que nem o pedreiro lá, o servente de pedreiro, quando ele vai nos primeiros dias de trabalho, irmão, é a mão história. Eu já fui servente de pedreiro, já ajudei um pastor a construir a casa uma vez, e quando eu comecei lá, mão de padeiro, mãozinha fina, mãozinha, né? Quando eu comecei os primeiros dias, fez bolha, sangrou, doía, aquela coisa. Só que depois de 15, 20 dias que eu estava lá na obra, no batente lá, irmão, ficou uma pele grossa aqui, formou uma camada aqui, aquilo que a gente chama de calejou. Então, às vezes, quando você caleja no problema, você não vai sentir mais nada. Então, você não sente nem se é, nem se é. Então, não tem que ir atrás desse negócio de sentir. Tem que ir aquilo que a Bíblia ensina. E que a Bíblia ensina o que é? Sabemos. Eu não estou sentindo, eu tenho certeza, tenho convicção. Por quê? Porque a Bíblia me diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que algumas traduções, uma fala contribui, a outra fala cooperam, outra fala concordam, né, corroboram, ou seja, trabalha de forma com que aquilo que é a vontade de Deus vai ser perfeita na sua vida, vai ser agradável na sua e na minha vida. Então, tudo isso obedece um plano perfeito estabelecido por Deus. Então, tem um plano perfeito estabelecido por Deus que vai obedecendo aí os seus estágios, vai obedecendo aí as suas fases para se cumprir na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa ter muita convicção aqui nesta noite, claro que através da palavra, é que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é harmonioso, é maravilhoso, né? Eu preciso entender que tudo obedece a esse plano perfeito de Deus. E Deus, irmãos, não faz nada pela metade. Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus não faz nada mal feito. Tudo que Deus faz obedecendo uma ordem. Uma ordem. Interessante que quando eu estava meditando nisso aqui, eu estava pensando sobre aquilo que Deus faz, logo eu me remeti lá à criação. E eu até convido você a abrir o texto da criação. Tudo isso eu estou construindo aqui a introdução, tá? Para que a gente chegue de fato no tema. Mas para que você entenda que a obra de Deus é perfeita, os planos de Deus são perfeitos, aquilo que Deus estabelece é extraordinário. Se você olhar para a ordem da criação, você vai ver que a ordem da criação, ela obedece sistematicamente um plano perfeito. O capítulo 1, no 2 a Bíblia fala, a terra era sem forma e vazia, tal, e a gente sabe que isso, Deus não criou a terra sem forma e vazia, não vou entrar nesse campo teológico aqui, que não há necessidade. Mas no 3, a Bíblia diz assim, e disse Deus, haja, qual que é a primeira coisa que Deus cria? A luz. Aí depois você olhar o versículo 4, você vai ver que Deus cria as águas.
Então Deus cria a luz, depois Deus cria as águas, e depois, se você olhar o versículo 9, Deus cria a terra. Se você observar o sincronismo que há nisso, como Deus vai construindo as coisas, Deus não faz as coisas de forma aleatória, Deus não faz as coisas assim, deixa eu fazer isso aqui, bom, eu fiz isso aqui, e agora, para mim atender isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Não, irmão, Deus não faz isso. Deus faz as coisas seguindo uma ordem. Pode ver aqui, ó. Depois que Deus cria a luz, a água e a terra, aí Deus cria então os luminares, que são o sol e a lua. Olha só, detalhe, primeiro, antes de Deus criar o sol e a lua, Deus faz a terra produzir erva verde, aqui no versículo 11. Deus faz a terra produzir erva verde, semente, árvore frutífera. Então percebe, Deus cria a luz, a água e a terra, que são ingredientes fundamentais e necessários para a sobrevivência disso que ele vai criar no 11. E para regular isso, para criar um equilíbrio nisso, precisa do quê? Sol e da lua. Então Deus vai criando as coisas. É lindo isso aqui. Eu fiquei assim, maravilhado quando eu comecei a observar isso aqui. Aí no versículo 16, Deus cria então o sol, Deus cria a lua. No versículo 20, Deus faz então as águas produzir os répteis, né, que são os peixes. Aí ele faz com que haja as aves. Percebe que quando Deus cria as aves, já tinha separação entre a porção seca, entre a água, entre o céu. Já havia tudo separado. O céu já estava ali, ó, prontinho para as aves, ó, só voar. Se você olhar o versículo 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras. Então percebe aqui, ó, Deus não cria o gado para depois criar o pasto. Olha que coisa interessante. Primeiro Deus cria o pasto, para depois criar o... Tudo isso eu estou te dizendo que a sua vida não está aí seguindo ao léu. A sua vida, a vida da sua família, não está em um curso aí, que está sendo jogado aí de forma aleatória. A sua vida, a minha vida, a nossa história está nas mãos de Deus, e tudo que Deus faz é perfeito, irmão. Tem começo, meio e fim, e o final é um final de vitória, e o nome dele ser glorificado na nossa vida. Continua comigo aqui, ó, no versículo, aí a gente vai para o capítulo 2, e é extraordinário isso aqui. Porque daí no versículo 4 vai falar assim, ó, e essas são as origens dos céus e da terra, como se fosse um resumo do capítulo 1, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez os terras e céus. Olha só, toda planta do campo ainda não estava na terra. Olha que coisa linda isso aqui. Toda a erva do campo ainda não... E aí ele vai explicar por que não tinha planta. Ele vai explicar por que a terra ainda não brotava. Por duas coisas. Primeiro, porque Deus ainda não havia mandado chuva. E por que Deus ainda não havia mandado chuva? Porque ainda não tinha o homem para lavar a terra. Irmão, imagina, Deus cria tudo, planta tudo e soca chuva. O que ia acontecer com aquilo? Haveria um desequilíbrio. Porque não teria o homem lá para cuidar. Daqui a pouco a natureza ia seguir um rumo lá desequilibrado. Então, Deus faz tudo perfeitinho. Depois que ele criou tudo, produziu, a terra começou a produzir. Aí Deus manda a chuva. Aí Deus cria o homem. Está lá o homem para lavar a terra. Irmão, as coisas na sua vida vão acontecer devidamente dentro do plano e da vontade de Deus. Está aqui, ó. Deus faz tudo. E tudo de forma, como diz o próprio Salomão no capítulo 3, versículo 11... de forma perfeita. Louvado seja Deus. E aqui eu anotei, a questão é que tem coisas que não entendo agora. Tem coisas que eu não consigo entender agora. Pastor, no que isso vai dar? Pastor, por que disso? Precisava mesmo isso? Na minha ótica e na minha visão limitada, que muitas vezes a gente não consegue enxergar um palmo, eu não consigo entender. Aí Jesus, que é maravilhoso, no capítulo 13, versículo 7 de João, ele fala assim para os discípulos: tem coisas que vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Agora está doendo, está chorando, está sofrendo, está gemendo, mas lá na frente
Você vai glorificar a Deus, vai falar: obrigado, Senhor, porque aquelas lágrimas me produziram esta vitória. Você está entendendo aqui nessa noite? Amém, irmãos? Então vamos lá. Vamos à palavra. A proposta do Evangelho. Qual que é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é esta: curados para curar. A obra que Deus faz na minha e na sua vida não é para ficar reclusa a nós. A obra que Deus começou na minha vida não termina em mim. Muitas das coisas que Deus faz na nossa vida não tem a ver com a gente apenas. Tem a ver com os outros. E aqui a gente vai entender. Somos curados para curar. Se não, vejamos o primeiro exemplo que eu vou citar aqui. Até os irmãos me permitam eu sair, já saí, né, da leitura que eu fiz, e depois no final eu vou voltar, tá? Eu não vou me divorciar do texto, depois eu vou voltar no texto, mas é apenas para a gente caminhar aqui e chegar no final, lá na conclusão do texto que eu li. Primeiro exemplo que eu vou citar, João capítulo 4, versículo 7. João 4, 7. A Bíblia diz assim, ó, só a parte A do versículo. Veio uma mulher de Samaria tirar. O que a mulher foi fazer? Tirar água. Ou seja, ela tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade dessa mulher? Água. Então ela vai para aquele lugar com o objetivo: vou buscar água. Ela veio buscar o que lhe faltava. Ela veio buscar aquilo que ela precisava. Porém, quando ela chegou lá e ela conheceu Jesus, ela se deparou com este evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. Irmão, algo surpreendente acontece na vida desta mulher. Algo extraordinário acontece na vida desta mulher. Para quem saiu de casa para buscar água, ela se depara com a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando ela está diante do Senhor, o Senhor ali dialogando com ela, falou assim: ó, mulher, se você soubesse quem que está lhe pedindo água, você me pediria água, e eu lhe daria água. Vamos falar um pouquinho dessa água. Capítulo 7. Salta aí para o capítulo 7, depois a gente volta no capítulo 4. Versículo 37 e o versículo 38, do mesmo evangelista, o evangelista João. Ele diz assim, ó, no versículo 37. E no último dia da festa, Jesus se pôs. Vocês estão comigo aqui, amém, irmão? Estou achando os irmãos meio sonolentos hoje, meio cansados. Estão comigo, né? Amém? E no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e... É como Jesus estivesse dizendo: se alguém tem uma necessidade, venha a mim e receba. Mas o que eu acho fantástico, irmão, porque esse evangelho é aqui que muitos estão falhando. Porque muitos constroem a ideia de um evangelho de vir só e receber. Por isso que muitas igrejas têm se tornado balcão. Muitos púlpitos têm se tornado prateleira, que oferece o produto que as pessoas veem. Mas evangelho não é só isso. Evangelho também é receber, claro. Primeiro eu recebo. Mas evangelho não é só isso. Evangelho não para em receber. E aqui que está a grande questão. O versículo 38. E quem crê em mim, olha só, irmão, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Pastor, traduz isso aqui em miúdos. Jesus está dizendo assim, ó: quem tem sede, venha e beba. Só que detalhe, você não vai apenas saciar a sua sede, você vai saciar a sua sede e você vai se tornar uma fonte que vai saciar a sede de outras pessoas. Essa mulher, ela vem tirar água. Ela veio com um canto, já preguei aqui o segredo do canto. Ela veio com um
cântaro para tirar água, mas mal sabia ela que nos planos de Deus ela viria com um cântaro para tirar água, mas ela sairia dali como uma fonte para jorrar água da vida eterna. Esta é a proposta do Evangelho para a nossa vida. Você vem e recebe, mas a partir do momento que você recebe, você distribui, você vem e alcança, e você vai distribuir, porque esta é a proposta de Deus para as nossas vidas. Olha que interessante, irmão, resumindo aqui a questão do capítulo 4, a Bíblia diz que quando ela ouve tudo aquilo, e Jesus confronta ela, e ela revela os segredos do coração, tal. Olha só o versículo 28, que diz a Bíblia. Depois que ela é confrontada por Jesus, e ela vê que Jesus era realmente algo que ela imaginava, que ela nem imaginava, que ele era muito mais do que aquilo. Olha o que diz a Bíblia. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi para onde? Para casa. Para onde que ela foi? O que ela foi fazer na cidade? Você está entendendo o que é ser curado para curar, irmão? Ser curado para curar é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher, irmão, ela nem queria ver pessoas. Ela ia pegar água no poço, e este horário aqui, que era uma volta de uma meio-dia, para não ver ninguém, porque ela tinha uma fama muito ruim. As pessoas tinham já contra aquela mulher muitos preconceitos, muitas coisas, por conta do seu passado, por conta do seu histórico de vida. Ela não queria ver pessoas, mas quando ela se depara com esta água, quando ela é curada pelo Senhor, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue voltar para casa. Ela precisa ir e anunciar aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu faço aqui uma pausa para te perguntar: você tem anunciado aquilo que Jesus tem feito na sua vida? Porque é o seguinte, irmão, a sua história de vida, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus perrengues, vai se tornar inspiração para muitos. Alguém olha para você hoje, e quando ouve a sua história, fala: meu Deus, se ela venceu, se ele venceu, eu também vou vencer, porque da água que ele bebeu, eu também estou bebendo. Faz na minha vida também, Senhor. Olha aqui, essa mulher, ao buscar solução para os seus problemas, você sabe qual é a verdade que ela descobre? Que os seus problemas seriam resolvidos, sim, mas que ela se tornaria a resposta para o problema de muitos. Isto é evangelho. Você vem com problemas, Jesus resolve os teus problemas, mas também te ensina: a partir de agora, você será também um resolvedor de problemas. Isso é extraordinário. Essa é a proposta. Vem e receba. Venha e se torne. Ela vem buscar água e se torna uma fonte. Eu anotei aqui, ó: Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Eu recebi, agora eu dou. Não é que o apóstolo Paulo sempre falava: o que eu recebi, isso também eu te. Tem muitos que têm recebido muito do Senhor, mas tem ficado tudo recluso nele, tem guardado tudo para ele. Você imagina, irmão, quando no finalzinho do livro de João lá fala sobre que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não haveria livro suficiente. Você imagina se fosse registrar hoje tudo que Jesus fez, porque é o seguinte: nesse registro entraria a sua história, a minha história, a história da minha família, a história da sua família. Irmão do céu, se nós testemunharmos, se nós clamarmos ao mundo o que o Senhor fez na nossa vida, já será um grande sermão e uma pregação, e o nome dele vai ser glorificado. Olha só,
Vida abundante. Note isso aí, irmão. Vida abundante é vida transbordante. Você sabe o que é uma vida abundante? É uma vida que transborda para o outro. O Senhor enche a minha vida e quando transborda, eu alcanço os que estão em minha volta. Os que estão em minha volta são impactados por aquilo que eu vivo. Louvado seja Deus. E detalhe, Deus usa os nossos sofrimentos como um sermão eloquente na vida de outras pessoas. Pastor, o senhor está falando besteira? Não, abra a Bíblia. Segunda carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 4. Ele diz assim, ó, ou melhor, vamos começar do 3. Que ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Está entendendo aqui, irmão? Deus consola você na tribulação, mas para que você se torne um agente de Deus na vida do outro que está também em tribulação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Às vezes Deus usa as tuas cicatrizes, às vezes Deus usa as tuas feridas para sarar a vida de outros. Ô, irmão, me dá um texto para mim firmar isso que o senhor está falando. Abra Atos capítulo 16. A partir do versículo 32, que diz assim, ó: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua... 33, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. 34, então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você sabe do que a Bíblia está falando aqui? Do episódio que Paulo e Silas estão na prisão. Paulo e Silas estão lá na prisão e a gente canta aqueles hinos maravilhosos, né? Perto da meia-noite. A gente faz aquelas melodias maravilhosas e tal. Mas eu quero ver estar lá perto da meia-noite na prisão, com os pés amarrados, mãos amarradas. O corpo tudo marcado, doendo, sangrando. E de repente surgem os questionamentos. Poxa vida, estamos pregando de Jesus, estamos falando de Jesus, testemunhando de Jesus, estamos aqui. Nesse sofrimento. Nessa prova, os homens nos humilhou, prendeu a gente aqui, ó, sem a gente merecer. Mas de repente, quando... eu não estou dizendo que houve, tá? Mas de repente, quando começou, talvez qualquer pezinho ali de coisinha, o Paulo e o Silas olhou um para o outro. E aí, muita gente... a gente até faz parece que uma classificação entre Paulo e Silas. Parece que o Paulo era mais crente que o Silas, né? Pelo menos nos louvores é isso que dá a entender. Nos louvores, deixa entender isso aí. Porque tem um louvor aí que fala assim, ó, que o Silas está lá reclamando, aí o Paulo fala para ele, vamos orar, né? Eu entendo que talvez os dois ali estavam igual, em pé de igualdade. Aí um olha para o outro e fala, rapaz, você está pensando que nem eu estou, rapaz, o negócio está... vamos fazer o seguinte, vamos orar. Porque quando você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, e o negócio está... a dor está intensa, a melhor coisa é botar o joelho. E quando eles começam a orar, porque é o seguinte, irmão, na oração Deus não vai dar explicação.
Na oração Deus não vai explicar as coisas para nós não. Mas sabe o que Ele vai fazer? Vai consolar. Jesus está lá no Getsêmani. E a oração é: Pai, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes ele orou. Só que o texto vai dizer que de repente veio um anjo para o consolar. E eu acredito que naquele momento que Paulo e Silas estão na prisão, que eles estão orando, que de repente o Espírito Santo começa a os consolar. Talvez a palavra de consolação era essa: fica tranquilo, porque eu tenho um propósito nesse negócio. Fica tranquilo, porque vocês não estão sofrendo à toa não. Tem uma razão pela qual vocês estão sofrendo. O meu nome vai ser glorificado nesta prisão. E quem sabe naquele momento em que ele consola, aí vem o hino, aí vem o louvor, e eles então começam a cantar: louvado seja Deus. E você já conhece a história, mas depois que eles cantam e a prisão se abre, alguém passa a mão na espada para se matar. E este alguém é alguém que Deus amava tanto quanto ele amava Paulo e Silas. E de repente aquele alguém fala assim, Paulo se apresenta, fala: não te faz nenhum mal. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí ele faz o que, irmão? Leva eles para casa. Aí vai dizer o texto: está eles lá, ó, fazendo o quê? Lavando os vergões de Paulo e Silas. Tem alguém olhando para a tua dor e falando: meu Deus, se com tudo isso ela não desiste, se com tudo isso ele continua sendo crente, esse negócio de ser crente é coisa boa mesmo, esse negócio de Jesus é maravilhoso mesmo, louvado seja Deus. Eu acredito. Permita-me aqui a mente de pregador olhar para esse texto e pensar: ele está lá, ó, lavando os vergões. E de repente o Espírito Santo fala assim: tudo isso que você está vendo foi por causa do amor que eu tenho por você. Tudo isso que eles passaram foi porque eu fiz para salvar você e a sua família. E o texto vai dizer aqui, ó, versículo 32: e tomando eles consigo naquela memória, lavou os vergões. E logo, esse texto aqui diz o seguinte, ó: imediatamente, na mesma hora, no mesmo instante, certamente aquele homem olhou e falou assim: eu não tenho dúvida, este Jesus é o melhor caminho mesmo. Oh, meu irmão, eu estou aqui para te dizer: Deus está usando a tua vida. Tem alguém só te observando para decidir a vida a Cristo. Aguenta, irmão, aguenta. Eita, rabacere mandarabacanda ramandai. Oh, estou sentindo Jesus aqui nesta noite. O salmista no Salmo 69, ele fala sobre o seu zelo. Ele fala: Senhor, eu sei que tem pessoas me observando. Eu não posso fracassar, eu não posso desistir, porque outras pessoas também precisam de mim, Senhor. Você está vendo por que você não pode parar? Porque você foi curado para curar. Tudo isso que Deus fez na tua vida é porque Ele tem algo maravilhoso na vida de outras pessoas. E você é a isca. Você é a isca. Você é a isca de Deus, irmão. Pastor, que história é essa? Vamos lá. Outro exemplo aqui. João 11:4. João 11:4. O texto começa dizendo assim, ó, João 11:4. Jesus, ouvindo isso, disse o seguinte: essa enfermidade aí não é para a morte não, mas é para a glória de Deus,
é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Já abro um parênteses aqui para te dizer: o que você está passando não é para a morte, não. Não. Não é para vergonha da tua família, não, também não era para vergonha da tua família. O que você está passando é para glorificar o nome de Deus. Mas deixa o negócio na mão de Deus, deixa na mão dele, que ele sabe conduzir o negócio. Só que aí, queridos, você conhece a história, não vou pregar aqui de novo isso aqui não. O Lázaro morreu. Porque é o seguinte, tem coisa que só a cura vai produzir um efeito, mas um efeito pequeno. Porque o que produziu mais efeito aqui? Se Jesus chega lá e cura, claro, né? Ia ter um certo efeito. Mas a morte de Lázaro, o efeito foi extraordinário. E eu provo para vocês. No versículo 45, do 11, o texto diz assim, ó, muitos, foram alguns. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, e que a tinha visto que Jesus fizera, creram nele. Você está achando que não tem alguém te observando para crer em Jesus, é? Mas não termina aqui não. Se você for para o capítulo 12, o versículo 9, diz assim, ó: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, além daqueles que já tinham crido, e foram, não só por causa de Jesus, é por causa de quem? Mas também para ver o que ressuscitaram dos mortos. É claro que aí, versículo 10, fala que Lázaro acabou se tornando um alvo também. Porque os principais sacerdotes queriam matar Jesus, mas também queriam matar Lázaro. Só que no 11, diz assim, porque muitos, olha o efeito, muitos dos judeus, por causa dele, iam, olha só, talvez chegavam lá, né, que nem uns Tomé. Deixa eu ver mesmo se é verdade. Quero ver se é o Lázaro mesmo. Aí quando chegava lá, deixa eu ver se não ficou sequela. Porque lembra que eu falei que o plano de Deus é perfeito? Tudo que Deus faz é perfeito, é harmonioso. Deixa eu ver se não ficou sequela. Deixa eu ver se é ele mesmo. Será que não é fake? Aí quando é o Lázaro mesmo, rapaz. Se Jesus é o caminho mesmo, Ele é o Messias, Ele é a verdade, Ele é a vida. E criam, hein? O que Deus fez aqui? Deus fez de Lázaro isca. Eu gosto de pescar, apesar que faz tempo que eu não pesco. Eu amo pescar. Marina começou a brigar um pouco comigo, aí eu parei. Eu amo pescar. E aí eu lembro que a gente de vez em quando queria pegar mais peixe, ia lá e fazia uma ceva. Pegava umas ramas de mandioca, pegava uns negócios lá, deixava lá um dia antes. Depois você ia lá e o peixe estava no jeito. Você, só. Deus está usando a igreja como isca. Só que muitos têm falhado na missão. Muitos não têm cevado os peixes, muitos têm afastado os peixes. Irmãos, sejamos iscas na mão de Deus. Amém? E outro exemplo aqui que eu dou e já caminho para concluir. Capítulo 5 do evangelista Marcos, versículo 18 ao 20. Fala da história do Gadareno. Capítulo 5, versículo 18. Diz assim o 18. Deixa eu achar aqui. 5. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. O que? Fora endemoniado. Já havia sido liberto. Já estava em perfeito juízo. Que o deixasse estar com. O menino falou: não, quero estar com o senhor, quero ir embora com o senhor. Onde o senhor for, quero.
Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Rapaz, você foi curado. Agora você precisa curar. Tem um monte de gente lá que talvez já até desacreditou de Deus. Quem sabe a família já até desacreditou de Deus. Mas quando você chega lá em perfeito juízo, liberto, salvo, eles terão também que reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz no versículo 20: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O evangelista Lucas, ele diz: e ele foi por toda a cidade. Ele não foi só na sua casa, ele não foi só para os seus, ele foi dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo vai voltar. Nós fomos curados para curar, igreja. Não é para ficar num casulo, não. Não é para ficar aqui dentro das quatro paredes, não. Nós somos curados para anunciar Jesus Cristo para aqueles que estão enfermos. Segundo nos diz Lucas capítulo 10, versículo 49, salvo engano, que ele veio para os enfermos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os perdidos. Foi para isso que ele veio. Ele se torna um primeiro pregador em Decápolis. E sabe o que eu acho mais lindo? É porque alguém vai pensar assim: pastor, mas como que eu vou pregar? Não fiz teologia ainda, não sei ler a Bíblia e tal. Ele fez. Sabe qual era o maior sermão desse moço? Sua vida. Quando ele falava assim: ó, Jesus cura, alguém ia falar assim: como que você prova? Jesus liberta, como que você garante? Quantos foram libertos por Jesus aqui nessa noite? Quantos que já foram curados por Jesus aqui nesta noite? Então não precisa teologia, não precisa você saber falar a Bíblia. É só você falar: Ele fez na minha vida, eu fui curado por Ele. Ele pode fazer na sua vida também. Sua vida é uma pregação. Muitos se maravilham com a história de Davi, José, Abraão, Sansão, Isaac, Jacó, lá, Pedro, Paulo. Você já parou para pensar e contar a tua história? Você já parou para relatar a tua história? Eu tenho certeza que daria um livro para ser lido por muitas pessoas. Duas coisas importantes para ser curado e para poder curar. Primeira, rompa com o seu passado. Porque todos esses personagens aqui tinham um passado terrível, cheio de marcas, que poderiam gerar acusações, apontamentos, descréditos. Mas eles viveram, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, ou melhor, assim que, começa assim o versículo: assim que, se alguém está em, as coisas velhas, eis que tudo se fez. Você sabe por que muitos não estão curados? Porque estão apegados às marcas do passado. Porque estão presos àquilo que viveu, àquilo que passou, àquilo que lhe fizeram. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, como profeta de Deus.
Teu passado pode estar cheio de marca, mas o teu futuro está intacto ainda. Satanás não tem influência nenhuma no teu futuro. É só você entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e viver algo novo. Segundo, não dê ouvido ao que falam de você concernente àquilo que você foi. Não dê ouvidos. Imagina o endemoniado. Vai. Você era aquele cara que andava peladão lá, é? Você imagina a samaritana. Mulher, você é aquela mulher lá que casou 5 vezes, é? Eu acredito. Que o endemoniado batia no... Era eu mesmo. Só que Jesus passou na minha vida. E hoje eu não sou mais o peladão lá do sepulcro. Hoje eu sou o pregador do evangelho. Aleluia! A mulher, era eu mesmo, casei mesmo, rapaz, 5 vezes. Mas Jesus passou na minha vida. E agora eu sou uma missionária, uma pregadora do evangelho. Sabe, irmão? Salmo 23, o verso 5. O texto do Salmo fala assim, ó: unge a nossa cabeça com óleo. Você sabe o que isso significa, propriamente dito? Na função de um pastor, quando o pastor faz esse trabalho na ovelha, que ele pega esse óleo, que tem um poder curativo, um poder terapêutico, e ele joga sobre a cabeça da ovelha, tem um objetivo. Esse óleo escorre pela cabeça e desce pelos ouvidos. Sabe qual é o objetivo? Proteção para o ouvido da ovelha. Porque existem alguns vermes, alguns insetos, algumas coisas, que quando entra no ouvido ou bota no ouvido da ovelha, porque assim, a ovelha ela tem muito problema com a visão, mas ela tem uma audição muito boa. Então se ela perder também a audição, ela vai se tornar mais presa fácil ainda do que ela já é. Então o pastor unge a cabeça da ovelha, porque ele protege os ouvidos. Deixa Jesus ungir os teus ouvidos nesta noite. Deixa Jesus proteger os teus ouvidos contra estas acusações, contra esses levantes do inferno, contra essas fofocas levantadas no âmbito do inferno contra a tua vida. Salmista Davi no Salmo 38, verso 13, ele fala assim, ó: eu me fiz de surdo, eu me fiz de mudo diante das acusações dos meus adversários. E aqui eu volto para o texto e peço que você fique em pé. Curado para curar. Jesus chega na casa de Pedro. E entrando na casa, a sogra do Pedro estava lá, ardendo em febre. O evangelista Lucas, que era médico, na sua narrativa ele fala assim, ela estava com muita febre. Talvez 39, não sei, irmão Davis. 40. Se é uma criança, podia chegar até uns 41. Mas adulto, acho que não aguenta, às vezes, né? Muita febre. O evangelista Marcos disse que ela estava deitada. E olha que coisa linda. O evangelista Marcos vai dizer que Jesus chega, primeira coisa que Jesus faz, levanta. Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui nesta noite? Essa posição, às vezes deitado, na questão espiritual. Essa febre, às vezes é espiritual. Porque é o seguinte, febre não é doença. Sim ou não? Não é doença. A febre é um sintoma de alguma coisa no teu corpo que não está. Estou falando besteira, irmão Deus? Me corrija aí, o senhor é médico aí, quase doutor já. Onde que era o problema da sogra de Pedro, irmão? Não sei. Alguma coisa no seu organismo estava disfuncional, ela estava fora do normal. E de que forma que a gente sabe disso? Porque veio a febre é um indicativo que alguma coisa não está
eu acho lindo, irmão. O evangelista Mateus dá um detalhe extraordinário, que para mim isso aqui é fantástico. Vem aqui, irmão Luiz. Vou usar você como exemplo. Você me permite? Senta ali. Digamos que ela estivesse sentada. Não vou fazer ele deitar não, porque senão o teatro fica muito exagerado. Está lá, a sogra de Pedro. Está com febre. Podia ser garganta. Podia ser ouvido. Podia ser um problema estomacal. Podia ser uma gripe forte. Podia ser qualquer coisa. Bota o texto do Mateus ali, capítulo 8. Onde Jesus toca nela, irmão? Onde Jesus toca nela? Tenda a mão aí. Por que Jesus tocou na mão? Jesus podia ter tocado na cabeça, no braço. Aqui é ombro, né? Eu falei braço, falei errado, é ombro. O seu paletó está com a mola torta. Jesus toca na... Sabe como que você vai entender isso? Esqueceu o versículo? Capítulo 8, 14. Olha lá. E entrando na casa de Pedro, e a sogra dele jazendo em fé. Põe o 15. E tocou-lhe na... E a febre E levantou-se os... Por que Jesus tocou na mão? Dá a mão aí. Porque ela tinha um ministério a cumprir. Sabe qual era o ministério da sogra de Pedro? Servir. Jesus cura aonde ela vai ser útil. Deus cura na área que Ele vai te usar. Ah, irmão, será que você consegue entender por que a tua prova é tão acirrada nesta área? Será que você consegue entender por que você sofre tanto? É porque é nesta área que Deus vai te usar. É porque é nisso que Deus vai te levantar. Porque foi para isso que você veio. Ah, eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Quem está comigo aqui e pode levantar sua mão e glorificar a Deus? Lucas diz assim, ó, e ela se levantou logo. Irmão, ela não esperou, ela não titubeou, a febre deixou, Jesus curou, ela se levantou e falou: agora me usa, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, pode me usar. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque Ele está curando crentes aqui nesta igreja. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque Ele está curando pessoas aqui nesta igreja. Curando para quê, pastor? Para ir para os Estados Unidos, para ir para a praia, não, curando para servir, curando para ser usado por Deus. E alguém vai dizer: você, sim, eu, Jesus me curou. Oh, Jesus, estou sentindo Ele aqui. Fecha os olhos, irmão. Não deixa nada tirar a tua atenção. Há um crime espiritual aqui. Há algo de Deus para acontecer aqui, na tua vida, no teu coração. Seja curado nesta noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais amou. Maravilhoso. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor, seja louvado o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. O grupo dos adolescentes quer parabenizar a Nicole
pelo seu aniversário hoje. Graças a Deus. Quantos de nós mais queremos parabenizar Nicole, meus irmãos? Podemos dizer amém? Amém. Graças a Deus. Parabéns, Nicole. Deus continue te abençoando. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite maravilhosa. Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para sermos curados. Deus maravilhoso, aleluia, que pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, nós também possamos levar esta mensagem de cura, esta mensagem de libertação, esta mensagem de transformação para todos quantos estão ao nosso redor. Pai eterno, Pai santo, que a tua graça, Senhor, continue sendo derramada sobre a tua igreja, através da tua santa e poderosa palavra. Continue, Senhor, abençoando o teu servo, nosso pastor. Continue abençoando a tua igreja que aqui está presente nesta noite. Deus maravilhoso, que esta palavra, Senhor, continue ardendo nos nossos corações. Querido Senhor, pedimos a Ti a Tua bênção. Neste momento, Senhor, queremos retornar aos nossos lares. Que as Tuas mãos santas e poderosas estejam estendidas sobre nós. Aleluia, para nos guiar, para nos proteger e para nos abençoar. Pai Santo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. E juntos nós dizemos amém.